Olá, bom dia! Eu sou Junivaldo Miranda, eu sou coordenador da Duma Recursos Humanos e hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico para a gestão de pessoas. Esperar que alguém mais possa iniciar para que nós possamos começar o nosso planejamento. Então, o planejamento estratégico de pessoas começa a partir do planejamento estratégico empresarial. E isso vai a partir Isso vai a partir do planejamento da empresa. Então, durante a nossa conversa, a gente vai conversar sobre alguns teóricos. Um deles é o Kevin Nato, que fala para a gente sobre o planejamento estratégico. Outros deles também, que fala sobre isso, é o Dutra. Então, a gente vai falar sobre o planejamento estratégico, mas também voltado aí para o planejamento estratégico empresarial. A Duma trabalha justamente com esse planejamento estratégico. Eu, como coordenador de recursos humanos da Duma, a gente atua nessa definição para identificar os potenciais do planejamento estratégico dentro das organizações e a gente trabalha a partir do planejamento estratégico macro da empresa. Então, quando a gente inicia ou finaliza o ano e vai determinar o que você está trazendo para que você possa fazer o seu planejamento, pode ser no final do ano, pode ser no início do ano. Geralmente as empresas geralmente as empresas começam o planejamento estratégico no início do ano. Então aí, então aí nós começamos a planejar todo o ano seguinte. Então geralmente a gente começa com o planejamento estratégico dentro do RH. Mas como a gente começa esse planejamento estratégico? O ideal é identificar dentro das nossas organizações o que é que os nossos gestores, o que é que a nossa alta administração está buscando para aquele ano. E aí, nós, como bons RHs, vamos tentar e temos que conseguir mapear esses processos e planejar para que nós possamos ficar dentro do macro planejamento das organizações. Dentro da nossa conversa, nós vamos falar sobre alguns teóricos. Um deles é o Cavernato, tem o Dutra, e tem outros também que nós vamos comentar aqui. E no final eu passo as referências para vocês, para que vocês possam se aprofundar mais no assunto e também contribuir, quem sabe discutindo lá pela página, pelo site e pelos nossos e-mails sobre planejamento estratégico também. Eu vou dar como exemplo para vocês uma empresa de grande porte que o planejamento estratégico é feito a partir do scorecard deles. Eles têm um balanceamento scorecard bem forte e eles trabalham fortemente na atuação financeira. Então, todo o planejamento estratégico deles voltado para recursos humanos está baseado na questão financeira deles. Olha que interessante. Mas esse tipo de planejamento é um planejamento que exige bastante cuidado.
Por quê? Geralmente a área de recursos humanos, principalmente a área de treinamento e desenvolvimento, é tida nas organizações, infelizmente, como um custo. E aí quando você volta o seu planejamento estratégico todo voltado para a área financeira, e aí ele corre um grande risco desse planejamento estratégico estar muito pareado com a questão financeira. E quando a gente vai planejar a competência das organizações, a gente deve se pautar sim nos objetivos das organizações e como a gente vai fazer para que esse objetivo possa ser atingido. É lógico que nós estamos em tempo de crise, 2016 foi um ano bem complicado, 2017 inicia aí dando um pontapé inicial um pouco melhor que 2016, mas isso ainda exige um pouco de cuidado. Então, o que é que exige de nós como profissionais de RH, como profissionais do mercado de trabalho, que está aí buscando fazer um planejamento para 2017? Exige que nós tenhamos também o cuidado com os nossos gastos. E aí, como é que a gente vai identificar? A gente identifica com um potencial de melhoria. Como é que eu posso estar falando isso? Como é que você deve estar perguntando? Dentro aqui do nosso estado, dentro do Amazonas e em outros estados, sempre existem alguns incentivos, algumas leis que beneficiam a educação. Aqui dentro do nosso estado existe um órgão chamado CETAM, que ele beneficia muito as empresas, a indústria, até comércio, que está aí buscando fazer os treinamentos. Então, se você planejou estrategicamente que dentro do seu mapa de planejamento está cursos e treinamentos, então isso você deve buscar em consultorias. E uma das alternativas para que você possa ficar dentro do padrão, dentro do planejamento financeiro das organizações, é buscar cursos gratuitos. Hoje nós estamos trabalhando numa era digital imensa, uma quantidade muito rápida de informação, e nós temos infinitos números gratuitos online, alguns com certificados, outros sem certificados. E outra dica é que no Amazonas a gente tem o CETAM. É só buscar aí o CETAM, eles têm muitos cursos, eles podem disponibilizar vários cursos, tanto para a indústria quanto para comércio, e aí trabalhar de uma forma macro, porque o CETAM não determina exatamente o que você vai fazer. Você que já traz para ele os cursos, e aí são negociados com eles. Um gap também do planejamento estratégico é identificar, por exemplo, o pareamento dos gastos anteriores que foram feitos e o planejamento para o ano seguinte. Por quê? Geralmente a meta do RH é diminuir custos, independente do subsistema, se é recrutamento e seleção, se é treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, sempre essa pauta para a gente para diminuir os custos. E como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai diminuir os custos se nós não soubermos mensurar o que é que nós gastamos em 2016, no ano anterior, o que é que nós vamos gastar no próximo ano. Então, para que a gente possa iniciar, para que a gente possa planejar o nosso 2017 ou o ano subsequente, a gente precisa mapear os processos e ter indicadores para isso. Não há como fazer planejamento estratégico de recursos humanos sem falar sobre indicadores. E aí nós temos vários indicadores dentro de recursos humanos. A gente tem os básicos, que vai de absenteísmo, turnover, afastamento com mais de 15 dias, e até os macros, que vai aí da definição de gastos por colaborador, que já é um pouco mais avançado, né? A pessoa já está exatamente dentro do planejamento, já está dentro daquele mapa de identificar ali o que é que a pessoa pode gastar durante aquele ano dentro do que foi estipulado. Uma das formas também é identificar o nosso papel, o papel de recursos humanos dentro das organizações. Dentro do RH existem vários subsistemas, e quando há diferenças, né? Quando você trabalha em uma organização de grande porte ou uma organização de pequeno porte. E aí, para a gente logicamente que o planejamento vai ser diferente de uma empresa de pequeno porte para uma empresa de grande porte. E aí nós estamos falando sobre como identificar potenciais de melhorias nas organizações nesse sentido. Por quê? As empresas geralmente de pequeno porte, elas não têm uma estrutura com todos os subsistemas. Geralmente trata-se de um departamento pessoal que faz recrutamento e seleção, que faz treinamento, que ali vai fazendo um pouco também de cargos e salários. Mas para isso, mesmo que seja dessa forma, mesmo que seja ainda rotineira, mesmo que seja básica, a gente precisa planejar.
a gente precisa colocar no papel, a gente precisa colocar num plano de ação o que é que a gente vai fazer para 2017, o que é que a gente vai fazer para o ano que é macro, que é estratégico, que está dentro do que é que nossas empresas estão buscando. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai identificar na nossa missão, na nossa visão, nos nossos valores, como é que está, nós vamos fazer um mapeamento do nosso atual, na nossa atual situação, como é que estamos e o que é que precisamos buscar. Nós fizemos, eu trabalho, além de ser coordenador da Duma, eu trabalho em uma outra organização e final de ano passado nós fizemos o nosso planejamento estratégico para 2017. E nós identificamos que nós precisávamos melhorar o endomarketing, a nossa comunicação com os nossos colaboradores. E aí nós planejamos para 2017 7 ações voltadas para esse gap que foi identificado. Então, nós iniciamos ontem como um capacita, que na verdade a gente tentou trabalhar a comunicação para fortemente trazer todo mundo para o evento e aí anunciar o que é que nós temos para 2017. E aí foi muito gratificante porque você consegue identificar que você está chegando até essas pessoas, que eles estão com uma vontade de também trazer para você RH, quais são os gaps deles, o que é que eles estão buscando para 2017. E aí nós levamos algumas instituições de ensino para dentro da empresa, e aí eles trouxeram vários cursos, vários treinamentos, várias oportunidades de cursos técnicos, de graduação, de pós, e aí particular a gente montou estandes para atendimento, e a gente foi identificando, logicamente, que algumas pessoas, que deu bastante pessoas, graças a Deus, o que eles esperavam para 2017? Qual era o planejamento deles, pessoal, para 2017? Para identificar se aquela pessoa, para ver se o nosso planejamento estratégico estava de acordo com o que eles estavam buscando também. E a gente identificou que estava dentro do que eles estavam buscando, porque uma das reclamações, eu vou comentar como uma das indagações, era que eles estavam querendo mais conhecimento técnico da área. Tanto o operacional quanto o administrativo e o estratégico, eles estão buscando mais conhecimento técnico. E é justamente o que a gente estava dando oportunidade para eles. E o que a gente já tinha colocado no planejamento estratégico para 2017 como uma das prioridades. Então foi bem gratificante a gente se certificar de que o que a gente planejou em 2016 para executar em 2017 estava justamente dentro do que os colaboradores estavam buscando. E o que a gente planejou, o que a gente geralmente planeja para o próximo ano. Nesse sentido macro, é a questão dos cursos e treinamentos. Uma das formas de fazer essa capacitação é através do PAT, né? E esse aí já é o básico nosso de RH, que é o plano anual de treinamento. E aí existem várias formas de controle desse plano anual. Geralmente é feito através de planilha, geralmente é feito através de controles. Você que está aí assistindo, se quer uma base ou um modelo de PAT, é só depois entrar em contato aí pelo site da Duma, que a gente encaminha para vocês aí um modelo do nosso PAT para a gente verificar aí como é que estão os nossos modelos de PAT. Outra forma de planejamento estratégico também é dentro da área de endomarketing. Pode ser que não pareça assim um pouco só falante, só comunicação, que não é importante, mas é uma das áreas principais, porque não adianta nós fazermos todas as nossas ações de RH dentro das nossas organizações e não saber divulgar, e não ter esse trabalho de comunicação. Antes dos nossos eventos, antes das nossas ações, é bem gratificante a gente poder identificar que para que aconteça essas ações, a gente precisa ter o apoio principalmente dos nossos gestores e depois o apoio dos nossos funcionários. E para que tenha esse apoio, nós precisamos fazer com que esses gestores entrem na onda com a gente, para que eles entrem com a gente, para que eles identifiquem que nós estamos falando da mesma coisa. E aí, quando eles identificam que nós estamos do mesmo lado, que nós estamos falando todos sobre competência de funcionários, que nós estamos todos falando sobre conhecimento, sobre o quanto nós podemos desenvolver pessoas,
nós vamos em frente, nós vamos além. E aí, esse planejamento estratégico voltado para endomarketing vai lá desde o início dizendo que nós estamos aptos a iniciar um ano e que nós já identificamos quais são os potenciais de melhoria e que nós estamos aptos a buscar essas melhorias. Porque hoje, dentro do planejamento estratégico também, uma das vertentes é a nossa pesquisa de clima. A pesquisa de clima organizacional que várias empresas gostam de fazer, algumas fazem anual, algumas fazem bienal, mas sempre gostam de fazer que dizem que fazem pesquisa de clima. Mas e aí? O que a sua organização está fazendo com o resultado da pesquisa de clima? Porque a pesquisa de clima também pode ser um grande avanço para o planejamento estratégico de recursos humanos. Porque não adianta só fazer a pesquisa de clima e não tornar as ações definidas para os gaps que foram encontrados na pesquisa de clima. Então, é super importante que nós não deixamos aí na área do endomarketing que as nossas pesquisas de clima estejam feitas apenas como um processo, que foram feitos só para manter ali para ISO, para dizer para as nossas enquetes que nós fazemos pesquisa de clima. O interessante é trabalhar o pós-pesquisa de clima. A Bárbara aqui está perguntando o que é pesquisa de clima. Então, Bárbara, pesquisa de clima é onde nós medimos como é que está o clima organizacional nas nossas empresas. E dentro da pesquisa de clima, Bárbara, nós medimos tanto as áreas operacionais até os estratégicos. Então, vai perguntas básicas, como é que se você está satisfeito, por exemplo, com o Vale Alimentação, até se você se identifica com o planejamento estratégico, com a missão e visão e valores daquela empresa. Ok, Bárbara? E aí, geralmente, são em média 50, 60 perguntas voltadas para todas as áreas da empresa. E aí, quando sai o retorno, quando sai o resultado dessa pesquisa de clima, o RH, principalmente, tem como missão alavancar esses resultados, porque toda pesquisa de clima gera para você um indicador. Então, por exemplo, em 2016 a minha pesquisa de clima aí ficou com um percentual de 60%. Nossa, 60% é um pouco preocupante. Então eu vou tentar identificar dentro dos subprocessos onde é que está a principal deficiência. O povo reclamou bastante da cesta básica. Então eu vou fazer uma pesquisa de mercado e o ideal para trabalhar o nosso endomarketing é trabalhar justamente dentro do resultado da pesquisa de clima. Não adianta a gente fazer a nossa pesquisa de clima e não trabalhar os retornos da pesquisa de clima. E aí, após a pesquisa de clima, é fazer esse trabalho de endomarketing. É mostrar para os seus colaboradores que a gente identificou que sim, a gente está sabendo ouvir ele, que não foi só ele lá escrever ou falar através do sistema que ele não estava satisfeito e a gente não fez nada. Então a gente faz uma pesquisa de mercado, identifica o que a gente pode melhorar dentro daqueles vários pontos que eles colocaram como melhoria dentro das nossas organizações e começamos a divulgar como ações de endomarketing. Isso é maravilhoso. Por quê? Ele se sente valorizado, ele se sente como parte daquela organização. Ele fica, nossa, eu coloquei lá que eu não estava satisfeito com o almoço, que o feijão estava horrível, e eles foram e falaram para a empresa de refeição que eles trocaram o feijão. Eu já tive essa experiência em algumas empresas, e logicamente que para você não de cada pessoa vai da importância de cada assunto, né? O feijão pode não ser tão importante na hora do seu almoço, mas para o outro que colocou lá na pesquisa que ele não estava satisfeito, e quando ele identifica que trocaram, que ele foi atendido, que a solicitação dele foi atendida, é maravilhoso. É maravilhoso. Dos grandes gaps também do nosso planejamento estratégico é não ficar atento às mudanças organizacionais. Exemplo, há pouco mais, acredito que há uns 3 anos, nós estávamos em um boom de empregos, principalmente aqui no Amazonas, a gente estava em um boom de empregos. Então, geralmente as pessoas ficavam entre empresas, R$ 50 a mais, elas estavam migrando de empresa, alguns benefícios, até poucos benefícios estavam, e agora nós estamos numa recessão, nós estamos em crise econômica, crise financeira, e geralmente essas pessoas estão mais agora querendo ficar em seus empregos. E como é que a gente pode fazer isso se tornar positivo?
hoje as empresas, as organizações, elas têm mais facilidade para fazer essa aquisição de talentos e saber que elas podem trabalhar para fazer a retenção. Por quê? Infelizmente, hoje o mercado de trabalho está um pouco mais complicado. Então, mesmo que os seus colaboradores busquem aí uma recolocação, ele vai demorar um pouco mais para se recolocar no mercado, para achar uma oportunidade melhor ou talvez bem melhor que a do mercado atual. Então, é mais fácil para você hoje trabalhar essa retenção. Então, a retenção do colaborador vai desde a hora que ele entra na sua organização, nas boas-vindas na sua organização, até o que a gente fala que é retenção, que é a área de treinamento. Mas a gente não consegue fazer retenção de talentos, a gente não consegue fazer retenção de colaborador dentro das nossas organizações se a gente não coloca isso dentro do nosso planejamento. Como é que a gente vai trabalhar a retenção de talentos só fazendo treinamento básico operacional para eles? Como é que a gente vai querer que os nossos funcionários fiquem dentro das nossas organizações sabendo que ano após ano o único aumento que ele vai ter é do dissídio? Então não tem como fazer retenção dessa forma. Mas também eu não posso comprometer financeiramente a empresa. Então, como é que eu vou fazer milagrosamente para que essas empresas, para que esses colaboradores fiquem nas nossas empresas? O ideal é identificar o que é que faz essas pessoas ficarem nas nossas empresas. E uma dessas formas é de verdade fazer o mapeamento, fazer um diagnóstico de como nós estamos, de onde nós queremos chegar e se os nossos colaboradores estão de acordo com isso, se os nossos colaboradores estão querendo estão dentro do nosso planejamento estratégico, estão buscando a mesma coisa que as nossas organizações estão buscando. Antes de conversar aqui com vocês, eu fui me pautar cientificamente sobre o que nós estamos conversando e aqui no final eu vou dar algumas referências dos autores, dos livros, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais no assunto também. E continuando sobre planejamento estratégico dentro da área de recursos humanos, a gente volta novamente a falar sobre os indicadores. E aí dentro dos indicadores, nós geralmente as empresas que têm a ISO, tem vários indicadores. E aí, dependendo das organizações, esses indicadores eles podem ser tanto operacionais quanto estratégicos. E aí, o interessante para as organizações é saber que esses indicadores eles precisam ser trabalhados. Os indicadores não podem ser somente uma planilha que você faz lá o acréscimo de informações, tabula e passa para a sua diretoria. Tá, beleza, você tem um indicador de pesquisa de satisfação do refeitório, você tem um indicador de pesquisa de satisfação da qualidade do fardamento. E aí você identifica que mês pós mês você está lá com um indicador baixo, que a qualidade da sua refeição não está de boa qualidade e você não faz nada. Então isso não é planejar estrategicamente. Se eu coloquei no planejamento estratégico que a refeição dos meus colaboradores é importante, que ele está dentro do meu planejamento, eu tenho que tomar uma ação. Então, planejamento estratégico não vai só de saber planejar onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos. Planejamento estratégico começa agora. Planejamento estratégico começa a partir das suas ações no presente. Porque se eu quero chegar lá daqui a 5 anos como uma das melhores organizações para se trabalhar, se eu quero chegar daqui a 10 anos como a melhor organização do Brasil, do mundo, sei lá, você que vai determinar as suas metas, eu preciso identificar o presente, eu preciso mapear no presente o que eu estou fazendo para chegar lá no futuro. E eu não posso deixar de passar desde as coisas básicas, como a refeição do meu colaborador, até o macro, que é saber se dentro das qualificações dele, ele está inserido na nossa organização. O que a Vernato também fala para a gente sobre 3 tipos de planejamento. Ele fala sobre o planejamento operacional, sobre o planejamento tático e o planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, ele comenta sobre uma façanha que geralmente as organizações têm. Elas geralmente
tem no seu planejamento estratégico como a questão financeira, o ganho financeiro. E aí ele comenta sobre a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade dentro da área organizacional nesta visão? Não é necessariamente ficar diferente das outras, não é perder custos, mas é se manter sustentável em todos os âmbitos. Aí eu vou desde as competências básicas de todo colaborador até as macros, saber de onde a organização está e aonde eu vou começar de fato a atuar dentro das nossas organizações. Dentro do nosso planejamento estratégico também é muito comentado, um deles que comenta é o Dutra, ele comenta sobre a facilidade que nós temos, nós como pensadores de RH, em colocar o nosso planejamento pessoal diante dos planejamentos estratégico organizacional. Exemplo, eu fiz uma graduação, eu fiz uma pós e agora eu quero fazer um mestrado. Então eu vou identificar dentro da minha organização qual é as pessoas que estão buscando um mestrado, vou fazer com que aquelas pessoas busquem um mestrado para que a minha organização tenha aquelas pessoas com o status de mestrado. Ok, mas será que essa organização está preparada para receber uma turma aí com mestrado? Será que o mestrado vai garantir necessariamente o crescimento cognitivo de toda a sua gama, de todos os seus colaboradores? Ou será que poucas pessoas vão ser beneficiadas com esse conhecimento? Será que não seria interessante você planejar um outro treinamento que pudesse atingir o máximo de pessoas? Ou será que você não deveria iniciar com gestores, com um mapeamento dos gestores, com treinamentos focados para a gestão, para que eles pudessem disseminar esse conhecimento? O Dutra comenta sobre isso, sobre esses nossos gaps que a gente tende a trazer para as nossas organizações, cursos que estão super na moda, cursos que estão aí no auge, né, que estão sendo super divulgados, e a gente acredita que vai ser bom para as nossas organizações. Mas antes que a gente traga para as nossas organizações essas ideias super atuais, a gente precisa identificar nas nossas organizações como é que nós estamos atualmente. Será que nós já estamos preparados para receber aquele tipo de treinamento? Ou será que os nossos gestores, será que os nossos colaboradores ainda precisam de um alicerce maior, de uma base maior, para que possam pegar um treinamento macro? E aí, hoje, ainda comentando sobre o nosso cenário atual, a gente dispõe de muitos cursos gratuitos online. E uma das dicas para que a gente possa atingir os nossos indicadores, para que a gente possa atingir o nosso planejamento estratégico, é fazer, o Geraldo está comentando aqui, fazer menos com mais. Sim, é fazer isso mesmo, é buscar as nossas parcerias. O colega ali trabalha com uma ferramenta que traz para a gente uma oportunidade de melhoria. Vamos fazer um benchmark com ele, vamos fazer essa troca de experiência, vamos trazer para a nossa organização e identificar se o que ele faz na organização dele de fato, está fluente, está coerente com a nossa realidade. E aí trazer para a nossa realidade, identificar se a nossa organização está preparada para aquele desenvolvimento dentro de um curto prazo e planejar estrategicamente. Gente, é maravilhoso o planejamento. Eu sou apaixonado por planejar. Não te deixa fora do que você está buscando e te diminui um pouco as surpresas. Se você já planejou, se você já colocou ali como uma ameaça aquilo que está acontecendo ou vai acontecer com o futuro, a frustração que você tende a ter quando algo não sai conforme você planejou, é muito bom. É muito bom. Só um minuto. E aí a gente comenta sobre o prazo de um planejamento estratégico. E aí vai depender de empresa, de organização para organização. Por quê? Planejamento estratégico geralmente é feito a longo prazo, mas o planejamento estratégico não pode ser feito tão a longo prazo, porque senão você acaba não tendo como trazer aquele planejamento para a atualidade. Por quê? Se eu comento, por exemplo, que daqui a 50 anos eu quero me tornar a melhor consultoria do Brasil, eu tenho que planejar ações
a partir de agora. Mas como é que eu vou planejar ações a partir de 50 anos no Brasil se eu não mapeio um cenário para esses 50 anos? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com vocês. Não tem como fazer um planejamento tão estratégico, tão a longo prazo, sem medir o curto. Eu tenho que fazer meu planejamento estratégico, mas voltar sempre para as ações iniciais, de agora. O que eu estou fazendo agora que vai me beneficiar, que vai me trazer benefícios para o futuro. E aí, quando a gente trata de colaborador, quando a gente trata aí de pessoas, né, a gente tem a questão do individualismo. O que o colaborador, o que é que o funcionário está buscando para ele. Porque não adianta você planejar estrategicamente dentro das nossas organizações e chegar na hora de executar, você identificar que a sua organização, os seus colaboradores estão com um perfil diferente do planejamento que você buscou. E aí você vai ter que voltar novamente, fazer o diagnóstico novamente, fazer as suas pesquisas de clima ou outra ferramenta de diagnóstico na sua organização e identificar como é que sua organização está hoje para poder planejar novamente as suas ações. Eu fui claro. O Geraldo está comentando aqui, o mapeamento de processo acaba direcionando as ações e treinamentos da equipe. Sim, sim, sim. Quando eu mapeio um processo, eu consigo identificar os gaps e as oportunidades desse processo. E geralmente quando a gente faz o mapeamento de processo, que a gente coloca ali na mesa com toda a equipe, que a gente identifica os nossos gaps, sempre saem ideias maravilhosas. Por quê? Nada melhor do que quem está na ação, de quem está no dia a dia fazendo aquela atividade, trazer para a pauta o que é que ele busca, o que é que ele traz daquela ação. E é super válido, Geraldo, concordo com você. Ainda falando sobre mapeamento estratégico dentro da nossa área de recursos humanos, nós também temos um outro ponto, que é aí identificar no colaborador na trilha de desenvolvimento, na trilha de conhecimento ou em alguma outra ferramenta que você identifique dentro da sua organização, como é que ele está na área educacional. Por quê? Se nós estamos fazendo planejamento estratégico, nós não podemos pensar só na nossa área financeira, nós não podemos pensar só na nossa área básica, na nossa área operacional. Nós temos que qualificar os nossos colaboradores também no conhecimento técnico, no conhecimento estratégico. E para que isso aconteça, a gente precisa colocar no papel que isso vai ser feito. A gente precisa planejar. E como é que a gente vai fazer esse planejamento? A gente precisa de três tipos de formas. O que a Vernato fala de 3 oportunidades de melhoria. Ele fala que a primeira oportunidade de melhoria é saber se o nosso colaborador está satisfeito com as suas atividades. E aí, quando a gente fala sobre atividades, a gente vai mexer lá com a descrição de cargo, né? A gente vai mexer lá atrás de identificar se o que ele está fazendo naquela determinada função é o que ele, quando foi contratado, quando a gente selecionou aquele colaborador, se é o que foi falado para ele na entrevista, ou se nós, como RH, como recrutadores, vendemos para ele uma vaga com um perfil e lá ele está fazendo uma outra atividade. Ele comenta que o planejamento estratégico começa a ser danificado a partir do recrutamento. Porque se eu recruto mal, se eu acabo selecionando mal uma pessoa para uma determinada função e aquela função está diretamente ligada ao planejamento estratégico para aquela organização, eu já estou com o planejamento estratégico comprometido. Por quê? Aquela pessoa vai entrar para aquela função com um pensamento de que vou fazer determinada atividade. Só que para aquela atividade, a organização, a direção, ou dentro do desdobramento do planejamento estratégico, está outras ações, estão outras atividades. Então, a gente precisa estar muito alinhado, a gente precisa estar com uma comunicação muito forte desde o nosso recrutamento e seleção, para tudo estar alinhado dentro do nosso planejamento, porque senão a partir daí, torna-se um problema lá na frente. E aí, quando a gente vai fazer a revisão da descrição de cargos, a gente identifica que nós estamos com as organizações completamente diversas,
que o analista júnior está fazendo a atividade do analista pleno do cargo e salários, que estava dentro de recrutamento e seleção, de que o analista pleno está fazendo atividade de recrutamento. Então, não adianta a gente passar o foco, não adianta a gente mudar, querer dar um passo a mais, se a gente não fez o básico. Essa é de início. O inicial dele, quando a gente vai abrir lá uma vaga, a gente sempre faz, né, um formulário de abertura da vaga. E eu encontrei uma organização, antes de trabalhar aqui pela Duma, eu trabalhei em uma outra consultoria que tinha bastante clientes. E aí a gente tinha um modelo pronto de requisição de vaga. E aí ele mandou o modelo dele particular de requisição de vaga. Ele estava me requisitando um cargo que já era um pouco tático e super tinha potencial para trabalhar o planejamento estratégico deles. E aí, dentro da requisição de vagas, ele me trouxe bem na parte superior os desdobramentos para aquela função. O que é que a longo prazo ele esperava para aquela função. Isso foi em 2014, início de 2014, final de 2014, início de 2014. Eu achei maravilhoso aquela ação daquela empresa, porque ele já traz os diretores já trazem para o RH, já trazem para o recrutador exatamente o que ele já vai buscar. Porque ele já diz onde é que ele está, onde é que aquele colaborador vai entrar, e ia entrar na época, se eu não estou enganado, como coordenador, mas que a longo prazo ele ia se tornar gerente de recursos humanos. Então ele já colocou determinado qual eram as competências iniciais e qual eram as competências futuras. E aí a gente já buscou no mercado alguém que tivesse aquelas qualificações, lógico que tentando visar os dois momentos, o momento atual de coordenador e o momento futuro de gerente, para colocar naquela organização aí o melhor candidato para que pudesse aí estar dentro do planejamento estratégico daquela organização. E aí, continuando sobre o que eu havia comentado, sobre os três potenciais, a gente vai aí do básico, né, que é o inicial dele, que é saber recrutar, é saber questionar o gestor dos requisitos daquela vaga, e aí, após a seleção, fazer o acompanhamento desse colaborador. Porque geralmente os nossos gestores, as nossas organizações, e isso não é novidade para ninguém, eles têm vários gaps. E um desses gaps, ainda mais hoje, né, com os nossos quadros de funcionários reduzidos, com a crise batendo a porta, você acaba acumulando várias atividades, você acaba agregando várias atividades que antes não estavam no seu setor. E aí, quando a gente começa a fazer com que os nossos colaboradores pratiquem mais atividades, façam mais atividades, tornam mais dinâmicos, a gente também corre esse risco. Por que a gente está correndo um risco? Porque lá futuramente, dentro do planejamento estratégico, para aquela função, para aquele determinado colaborador, tinha sido feito um planejamento. Havia sido feito um planejamento para que ele endereçasse a organização a um determinado ponto. E se eu perco, entre aspas, se eu perco esse colaborador de vista, se ele acaba trilhando um outro direcionamento, já vai existir um gap. Dentro do meu planejamento já vai existir um gap. Então, o planejamento ele é estratégico, ele é potencial, ele é visionário, mas acontece hoje. Eu não posso me desligar do hoje. Eu tenho que recrutar bem, eu tenho que saber fazer o acompanhamento do meu colaborador, desde da integração dele até os treinamentos operacionais. Eu tenho que identificar se mesmo depois de treinado, ele ainda continua tendo o mesmo planejamento pessoal estratégico alinhado à minha organização. Eu tenho que saber se com os meus indicadores, o que é que eu estou fazendo com meus indicadores. Eu tenho que identificar se de fato os meus indicadores estão dentro do que a minha organização está buscando. Eu tenho que fazer o diagnóstico da minha organização. Eu tenho que saber onde é que eu estou e aonde eu quero chegar. Ok, gente? Esse era um pouco só do que a gente tinha para compartilhar com vocês sobre planejamento estratégico. A gente tem um limite aqui de falas, a gente tem um limite de live, mas a gente vai fazer isso durante o ano de 2017 bastante. A gente tem alguns treinamentos aí
voltados para a nossa área de recursos humanos que a gente vai trazer em 2017. A gente tem também inicial agora já em março, no próximo mês, a gente tem RH para universitários, onde a gente vai trazer lá para a consultoria, aqui para a consultoria, uma forma de identificar nos universitários, preparar os universitários para esse mundo dinâmico de RH. E aí durante o ano todo a gente tem algumas atividades. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Depois deixem um comentário e um like aqui embaixo no vídeo. E como eu tinha prometido para vocês, eu vou dar aqui a vocês as referências dos autores que eu fui buscar para que a gente pudesse ter a nossa conversa. Ok? Como eu comentei com vocês, um dos autores foi o Dutra, o livro A Gestão de Pessoas, Modelos e Processos, Tendências e Perspectivas, em São Paulo. Um outro livro que eu li bastante lá no início da carreira e também aqui, sobre o Porter, que é Estratégia Competitiva. Na minha graduação, em 2011, 2010, eu não gostava muito dele. Mas hoje eu leio bastante, que é o Chiavernato. Eu li 2 livros dele para essa conversa aqui, que foi Administração de Recursos Humanos, que eu já tinha tido contato na faculdade, que agora eu voltei. E agora Chiavernato, Gestão de Pessoas, o novo papel de recursos humanos nas organizações. Então, se você não tiver o livro, se você quiser dica de onde encontrar, também deixa lá na página da Duma, ou manda para a gente no e-mail ou no site. Ok? Gente, obrigado por participar. Eu tô vendo bastante acessos aqui, bastante gente visualizando, bastante gente assistindo. Obrigado mesmo, muito obrigado, viu? Até a próxima. Tchau!